Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver. Vamos continuar a nossa aventura nos sistemas de comunicações para Arduino e companhia. Neste tutorial vamos completar essa série falando sobre a comunicação SPI. Mas já vou adiantando, essa é uma comunicação serial e muito rápida, mais rápida que a serial do I2C. Então vamos rapidinho desvendar os segredos da comunicação SPI. Vamos lá? Vamos começar pela interligação. Claro, tudo só vai funcionar se estiver ligado certinho. Então veja na figura como interligar um transmissor e um receptor em um sistema de comunicação SPI. Note que essa comunicação precisa de mais fiação que as anteriores. Já dá para antever que esse é o sistema de comunicação com mais recursos do que os sistemas anteriores. Esse é um sistema de comunicação serial, como eram os sistemas de comunicação WART da serial 232 e o sistema de comunicação I2C. Mas esse é um sistema de comunicação síncrona, então possui um pino dedicado para o sinal de clock, como você já viu antes. Quando tem clock, tudo fica mais rápido. Essa fiação é referenciada pela sigla SCLK, que significa Serial Clock. Não tem segredo. Além do clock, a comunicação SPI tem mais 3 fios com códigos esquisitos, mas já vamos falar sobre essas esquisitices. O primeiro é o MOSI, Master Output to Slave Input, que significa mestre saída para escravo entrada. Esse direciona a mensagem do mestre para o escravo. Sim, essa é uma comunicação que também tem mestre orientando tudo, colocando a casa em ordem, como na comunicação I2C. Mas aqui o sistema é mais democrático. Você tem uma via que envia os dados para o escravo, também tem uma via que recebe os dados do escravo. Nesse tipo de comunicação, o escravo é ouvido de forma separada. No sistema I2C, o escravo também era ouvido, mas pela mesma fiação que enviava os dados. Então ele só podia falar quando o mestre autorizasse. Aqui não. Com uma via para receber os dados do escravo, tudo fica mais rápido. A sigla MISO significa Master Input to Slave Output, que pode ser interpretada como mestre entrada para escravo saída, ou melhor ainda, o mestre escuta o escravo. E esse é o último pino com 2 S's, que significa Slave Select, que pode ser interpretado como seleciona o escravo, mas algumas vezes aparece como CS, que significa Chip Select, seleção do chip. Muito interessante esse pino. Ele serve para habilitar o chip. Essa é a forma do mestre selecionar qual escravo vai receber o dado ou transmitir o dado. Não precisa endereço. Isso é bom, um parâmetro a menos na configuração. Por outro lado, você terá uma fiação a mais entre o mestre e o escravo, ou tantas quanto forem os escravos envolvidos nessa comunicação. Então já dá para prever que essa comunicação deverá ser reservada para casos críticos, aquelas que exigem uma comunicação mais rápida. Um detalhe interessante é aquela barrinha sobre as letras SS. Isso indica que para ativar o chip é preciso colocar um nível baixo nesse pino. É preciso aterrar esse pino. Essa é uma herança dos circuitos digitais, mas não tem novidade alguma aí, já que o microcontrolador é um circuito digital. E sim, não podia faltar ele, o Terra. Esse está em todas. Então este negócio que a comunicação SPI usa só 4 fios não é bem assim. Mas tem que contar o Terra ou não? Já que ele está ali mesmo. Precisa dele para alimentar o circuito? Então ele veio de presente. Acho que não precisa contar mesmo. Mas vamos falar mais sobre esse pino diferente, o pino de SS, o pino de seleção do chip. Na comunicação SPI também tem um mestre transmitindo e um escravo recebendo os dados. Já estamos acostumados com isso. Aqui também pode haver mais de um escravo recebendo e transmitindo os dados. Isso é muito interessante. Equipamentos mais complexos podem ter uma verdadeira rede de comunicação, mas nos microcontroladores será uma rede pequena, 2 a 3 no máximo. Na maioria das vezes será um só chip SPI e pronto. Aí entra em cena o pino SS, ele vai selecionar o escravo que vai receber e transmitir os dados. Assim, o mestre deverá ter um pino de seleção para cada escravo. É o preço da liberdade, o preço da democracia. Quando o mestre quer transmitir um dado, primeiro de tudo ele coloca o pino SS no nível baixo. Isso é, ele aterra esse pino. Na figura o mestre quer enviar o dado para o escravo 1, então ele aterra o pino SS que está ligado no escravo 1, que recebe essa informação e acorda. Fica atento esperando a transmissão dos dados. O restante do tempo ele fica processando o dado ou fica ali dormindo mesmo.
Então o mestre manda o sinal de clock e o sinal de dados em sincronismo, e somente o escravo selecionado pega os dados. Mas observe, todos os escravos recebem o dado e o clock. Como a transmissão é síncrona e com o sinal de clock, tudo é processado de forma muito rápida. Afinal, não precisa perder tempo enviando o endereço, esperar o escravo identificar que o endereço é dele e tudo mais. Tudo muito rápido é característica marcante da comunicação SPI. Mas agora tem uma vantagem decisiva. Na comunicação SPI, os dados podem ser transmitidos nos dois sentidos, e mais ainda, ao mesmo tempo. Na verdade, essa é uma vantagem decisiva se a velocidade da transmissão for o ponto crítico. Esse tipo de comunicação tem até nome, é conhecido como pool duplex. Esse duplex é por conta dos dados transitarem nos dois sentidos, do mestre para o escravo e do escravo para o mestre. E esse pool indica que podem serem feitas ao mesmo tempo, enchendo as duas vias ao mesmo tempo, já que pool em inglês é cheio. O protocolo I2C não permite esse tipo de comunicação, já que é uma comunicação com um único fio para a transmissão dos dados, um fio simples. Apesar de poder ser feita nos dois sentidos, ela não pode ser feita ao mesmo tempo. Então, essa é a grande vantagem da comunicação SPI a altíssima velocidade. É um verdadeiro The Flash, mandando e recebendo o dado ao mesmo tempo e na velocidade da luz. Bem, quase. Então, nem precisa comparar. Mas eu vou fazer, porque a comunicação SPI é meio vaidosa nesse aspecto. A comunicação SPI é muito mais rápida do que a comunicação UART 232 ou a comunicação I2C, que ela mandou corrigir. A comunicação SPI é muito, mas muito mais rápida do que a comunicação UART 232 e a comunicação I2C. E tem mais, a energia gasta nesse tipo de comunicação é menor do que a energia gasta nos outros tipos de comunicações discutidos nessa série. E vamos parar por aí que o ego da comunicação SPI está muito cheio. Mas nem tudo são flores. Isso aqui não é um parque de diversões ou Disneyland. Vou ter que falar das desvantagens também. A grande desvantagem da comunicação SPI é a distância da comunicação. Esse tipo de comunicação é muito bom para curtas distâncias. O barramento não pode ter mais de 20 centímetros. É muito rápida, mas para corridas curtinhas. Vai ali, correndo rapidinho, dá uma voltinha no parque e pronto. Tá bom por hoje. Parece muita gente que eu conheço. Aqui, como no caso do I2C, o Arduino também já tem um driver prontinho para você configurar a comunicação SPI sem dificuldades. O Arduino já tem na sua biblioteca. O seu trabalho para configurar tudo vai ser você incluir o driver no início da programação. E é mais fácil de usar do que o I2C, porque não precisa configurar o endereço do escravo. Ele está lá, grudadinho no pino SS. E se o seu microcontrolador não tiver um driver na biblioteca, você já sabe. É só consultar o mestre Google, que ele acha um para você. Hoje tudo é muito simples. Claro que eu não podia terminar esse tutorial sem um exemplo da comunicação SPI. Veja esse aqui que interessante. Esse módulo faz a leitura da temperatura usando um termopar. Todo mundo sabe como isso é complicado. Com esse módulo, tudo fica mais simples. E mais, fica muito rápido. O seu PID vai corrigir rapidamente a temperatura do sistema. Sim, porque rapidez é o que não falta na comunicação SPI. Observe a interligação. Não precisa nenhum pino especial. Aqui estão sendo usados os pinos das portas de entrada e saídas digitais do Arduino. Outro detalhe é que esse módulo possui uma chave de seleção do escravo. Esse módulo possui 5 pinos para a seleção do escravo. Os pinos estão na placa. Na figura, o módulo está programado para o pino 8, o padrão de fábrica. Isso indica que você pode ligar até 5 módulos no mesmo Arduino. Veja que a porta 8 do Arduino está ligada no SS à seleção do chip. Bem, estamos chegando no fim dessa série e vamos concluir fazendo uma comparação entre os vários tipos de comunicações tratados nesse trabalho. Sabe aquele fechamento do caixa, ou resumão? A comunicação UART é do tipo assíncrona, quando um está falando, o outro está escutando, mas pode ser feita nos dois sentidos e só pode ser feita entre dois dispositivos. Usa só 2 fios, velocidade máxima 20 kbps por segundo e pode ser transmitida a distâncias máximas de 15 metros, mas na prática é usada para curta distância. A comunicação UART RS-232 é um padrão antigo, mas muito usada ainda hoje em dia. É a base de tudo. A comunicação I2C é síncrona, tem clock, só um fala. A seleção do dispositivo ativo é feita via endereçamento por software. Usa só 2 fios, um fala de cada vez e a velocidade de transmissão é rápida, 1 megabit por segundo. Mas a distância é curta, distância máxima de 1 metro, padrão especialmente desenvolvido para comunicações entre circuitos integrados.
A comunicação SPI também é síncrona. O duplex, os dois podem falar ao mesmo tempo. Usa 3 fios, mas o fio de seleção do escravo não tem endereçamento por software. A sua grande vantagem é a velocidade altíssima, 25 megabits por segundo. A sua desvantagem é a distância de comunicação, no máximo 20 centímetros. E pronto, chegamos ao fim da nossa transmissão. Espero que os dados tenham chegado íntegros e tenham sido bem interpretados. A ideia era dar uma visão geral dos principais sistemas de comunicações usados nas aplicações com microcontroladores, Arduino e companhia. Espero sinceramente que essas informações possam ajudar você a instalar os seus módulos com mais propriedade. E até a próxima aventura! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva! E marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!